Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens, vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos! O que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele, e quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, neste dia 26, nesta segunda-feira da 21ª semana comum, eu já quero pedir a você que comente, compartilhe, deixe seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Vamos juntos, então, mergulhar na palavra de Deus. Hoje nós temos uma palavra maravilhosa e, claro, muito rica. Não dá aqui pra gente pegar todos os ais, né? Aqui ao pé da letra e aprofundar neles. Mas nós vamos tirar aqui algo suculento para a nossa meditação de hoje. O texto começa dizendo o primeiro ai de Jesus aos fariseus. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens, vocês não entram e não deixam que os outros entrem. Ora, os padres da igreja, interpretando esse texto, eles vão ver que aqueles que não entram e aqueles que não deixam entrar os outros são aqueles que não fazem uma interpretação autêntica das Escrituras. A chave que abre para entrar no reino dos céus se dá, segundo os padres da igreja, Orígenes, São João Crisóstomo e tantos outros, é exatamente uma autêntica interpretação da Escritura. Então, aqueles que não interpretam a Escritura corretamente, e aqui nós vamos ver um grande problema, os maiores problemas hoje se dão em torno de uma leitura fundamentalista da Sagrada Escritura, sem dúvida alguma. Os maiores problemas, por exemplo, que tem entre católicos e protestantes e tudo mais, e tantas outras realidades, se dá precisamente por uma leitura fundamentalista da Sagrada Escritura, seja de um lado ou seja do outro, porque também existem católicos que fazem uma leitura fundamentalista da Bíblia. Quem interpreta a Sagrada Escritura é o magistério da igreja. Então, aqueles que fazem uma leitura errada, uma interpretação não autêntica da Escritura, ele não entra, porque ele não mergulha no tesouro. E vamos lembrar que o poço, aquela leitura do poço de Jacó, por exemplo, quando Jesus fala com a samaritana que está à beira do poço. O poço ali simboliza a Escritura, que é fundo e nem todos conseguem tirar a água. Ou seja, nem todos conseguem mergulhar na palavra e tirar dali a água da vida. Então, é aquilo que a samaritana disse para Jesus: Senhor, o poço é fundo, não tem balde, não tem como tirar. E quem é que tira, quem é que dá a solução para ela? É Jesus. Então, tirar a suculência, tirar a palavra da vida, da palavra escrita, da palavra de Deus, é uma tarefa que não é para muitos. E, em nome disso, meus amigos, muitos erros são cometidos. Infelizmente, muitos e muitos erros são cometidos e muitos não entram e muitos não deixam outro entrar. Quantos irmãos com muitos preconceitos contra tantas coisas maravilhosas que a própria Escritura diz. E pior, existem pessoas então que se recusam a ler,
certos trechos da Bíblia. Então, nós vemos aqui que é um grande problema. Jesus hoje está criticando isso. Ai de vós, mestres da lei e fariseus, ou seja, vocês que têm o direito de interpretar a Escritura, vocês que precisariam interpretar a Escritura para salvar as almas, vocês não fazem e não deixam que outros penetrem, porque vocês vão colocando preconceitos, vão colocando ideias erradas a respeito da Sagrada Escritura. E pior, alguns até deturpam a Escritura e não permite que os outros mergulhem em toda a profundidade que a palavra de Deus tem para cada um de nós. Isso é um problema. Depois, há um outro modo de não entrar e não deixar que os outros entrem. Então, o primeiro modo é uma interpretação errada da Escritura. E eu sempre gosto de dizer, um texto fora do contexto, ele vira pretexto para se falar e para se manipular e fazer qualquer coisa. Mas o segundo modo de não entrar e não deixar que outros entrem é pelo mau modo de vida, que nós damos exemplo de pecado muitas das vezes para outras pessoas. Então, o primeiro modo é uma interpretação errada da Escritura, e um segundo modo de não entrar e não permitir que os outros entrem é precisamente o nosso contra-testemunho, o nosso mau modo de vida. Veja, o texto continua dizendo: ai de vós, mestre da lei, que percorre o mar para converter alguém, e quando o encontra, vocês tornam ele merecedor do inferno. É assim, né? Quantas vezes as pessoas lutam pela conversão de algo, de uma pessoa, aí traz a pessoa para a igreja. Aí quando a pessoa chega dentro da igreja, ela encontra um ambiente pior do que ela via do lado de fora. Ou seja, torna aquela pessoa pior do que antes. Porque enquanto ela estava no mundo, é o mundano. Na cabeça de quem vem de fora para dentro da igreja, ela espera encontrar ali um ambiente fraterno. Ela espera encontrar ali não um irmão que quer puxar o tapete do outro, não um irmão que está ali e lá fora ele é uma outra pessoa, vidas dúbias, palavras não autênticas, hipocrisia. Quem vem de fora não espera encontrar isso dentro da igreja. Então, aqueles que também não entram e não deixam os outros entrar são aqueles que, pelo seu mau testemunho de vida, faz muito mais mal para as pessoas do que bem, e acabam nem entrando, nem aproveitando a graça divina, e também não deixam que os outros entrem. Meus irmãos, só esses dois pontos aqui já dá pano para manga para a gente poder pensar na nossa vida. O que nós estamos fazendo da administração da nossa vida, o que nós estamos fazendo, a sua vida, a minha vida, ela é um testemunho para as pessoas. As pessoas, ao olhar para a nossa vida, para o nosso modo de viver, seja no trabalho, seja na paróquia, seja nos retiros, seja lá onde for, o nosso modo de viver, eles estão levando as pessoas para Deus ou eles estão tirando as pessoas de Deus? Essa é uma pergunta que nós devemos nos fazer. E é uma pergunta importante, porque esse é um modo de nem nós entrarmos e nem deixar que os outros entrem. Porque ao as pessoas fazerem uma leitura da nossa vida e olhar para nós e dizer assim: nossa, ele que está lá na igreja há tanto tempo, ele vive isso aí? Dentro da casa dele é um inferno. Vive mal com a mulher, vive mal com os filhos, trata mal. É esse aí o cristianismo? É essa aí a religião que salva? Eu não quero isso para mim. Quantas pessoas, olhando para o mau testemunho dos cristãos, desistiram da fé pelo exemplo da vida de outras pessoas? Nós precisamos pensar a respeito disso. Então, o evangelho de hoje é uma grande reflexão para nós. Eu estou fazendo da Sagrada Escritura um verdadeiro poço onde eu tiro a água viva, ou eu estou manipulando a Escritura para manipular as pessoas, ou uso da Escritura de maneira errada e não buscando a verdade que está nela? E segundo, a minha vida, ela está de acordo com aquela palavra que eu vivo? A minha vida tem sido um testemunho para levar pessoas para a igreja ou para tirar da igreja? Que a gente pense nisso hoje, nesse evangelho, e que a gente reflita profundamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.